again. Missing little moments, it was easy just feeling alive. 2 a.m. wide awake, talking like we had the whole night. And I don't know if I said this right. No, I don't know how the days gone by. Missing little moments, it was easy just feeling alive. Every now and again, I trace my steps back to then. Oh, I want that feeling. It's all that I needed to move on, to feel it. It's all that I needed. Searching for the moments I'm a little less empty inside. Few late nights 'cause nobody seems to make the time. And I don't know how to do this right. No, I don't know how the years gone by. Searching for the moments I'm a little less 25. Every now and again, I trace my steps back to then. Oh, I want that feeling. It's all that I needed to move on, to feel it. It's all that I needed. It's all that I needed. I want that feeling. It's all that I needed to move on, to feel it. It's all that I needed. I needed. How the years go by, searching for the moments I'm a little less 25, a little less 25, a little less, searching for the moments I'm a little less 20, a little less 25. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Opa! Bom dia, pessoal! Brincando aqui com tudo. Esse negócio de fazer live surpresa é complicado. Beleza.
Legal, vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo? Beleza. Bom, tomara que vocês estejam devidamente acomodados aí. Então vamos lá, né? Pois é, gente, um transformador explodiu de madrugada, né? E aí a gente tá nessa, agora improvisando no susto aqui, uma aula que era para ser presencial. Mas ok, felizmente não é uma aula de conteúdo mais pesado, né? Então, isso foi o melhor que eu consegui pensar, tá? Pra gente, porque o restante do conteúdo, né, que estava previsto para hoje, precisa de muita ilustração, né? Como funciona monitor CRT, monitor LCD, mouse, como é que funciona a questão de modulação e demodulação. Então tem muita ilustração envolvida e aí é altamente inconveniente a gente abrir mão de coisas como, por exemplo, projetor slide, né? Sem contar o calorão, né? A aula aí chegando já perto do meio-dia e a gente está sem ar-condicionado, daí preferi não fazer essa aula presencial, né? Mas ao mesmo tempo dar um tempo, né? Eu não imaginei que vocês iam ter aula entre 8 e 10 horas, né? Eu fiquei um pouco surpreso, mas ok, realmente está dentro da liberdade de cada professor, né? Decidir se as condições são adequadas ou não para a aula dele ou dela. Mas então a gente começou um pouco mais tarde, porque a primeira metade da aula, que é esse conteúdo que faltou, aí infelizmente a gente tem um vídeo já preparado, inclusive mais bem ilustrado, né, do que os slides que eu apresento nas aulas presenciais. Então eu não vejo por que não utilizar esse vídeo, mandei o link para vocês via notícias no Siga. E agora essa parte de exercícios precisa ser interativa, porque a ideia é que vocês tenham dúvidas, que vocês perguntem sobre o exercício e sobre coisas que talvez não tenham sido perguntadas nos exercícios, mas que vocês tenham dúvidas ainda assim. Tá? Então, essa segunda parte aí eu joguei para após as 11, né? Agora são 11h13, para dar tempo, agora sabendo que vocês estavam no centro de informática, para chegar em casa. Eu espero que a maior parte de vocês tenha conseguido chegar em casa para poder acompanhar a transmissão, tá? Beleza, e aí as regras de sempre, né? Para interagir, podem usar o chat de texto. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa por voz, aí vocês podem usar o Discord, tá? Eu vou, inclusive, me conectar agora na sala geral do Discord, tá? E se vocês quiserem interagir, vocês têm que primeiro mandar uma mensagem privada para mim, né, avisando: ó, professor, gostaria de interagir por voz, para eu poder dar permissão para vocês transmitirem por voz. Em seguida vocês se conectam na sala e conversam aqui comigo, beleza? Não sejam tímidos, não sejam tímidas. E a outra coisa, né, e a prova? Bom, como o pessoal da outra turma, né, que é de ciência da computação, pediu muito para não fazer a prova na quarta-feira, né, que seria amanhã, porque tinha algumas meninas que estavam envolvidas no hackathon promovido, né, pelas meninas da computação em parceria com a agência de inovação da UFPB, a Inova. E elas perderam a revisão, né? Então eu disse: ok, eu vou fazer o seguinte acordo. Ao invés da gente ter a prova na próxima aula, a gente vai ter a primeira aula do próximo conteúdo, que é arquitetura do conjunto de instruções e linguagem assembly, tá? E aí a gente faria a prova na primeira aula da próxima semana. No caso de vocês, a gente deixaria a prova na terça-feira. Tá, aí dá tempo de vocês se reorganizarem aí, como vocês julgarem que precisa. Vamos ter a nossa aula normalmente no dia 20 e nessa aula vamos começar o assunto de assembly, que é um assunto crítico, tá, gente? É um assunto que historicamente as turmas têm alguma dificuldade. Então, de forma nenhuma, eu vou recomendar que vocês faltem essa aula, a menos que seja estritamente necessário. Beleza? Tranquilo, podemos começar? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre os avisos iniciais ou a gente pode seguir adiante? Tudo tranquilo? Combinado? Beleza, então tá bom.
Então vamos seguir, tá, pessoal? A lista de exercícios de vocês eu coloquei aqui no susto em forma de slides, né? E a primeira questão é essa aqui. É uma questão que dá uma série de organizações diferentes para memórias, né? Com número de bits de endereço diferente, quantidade de células diferentes, tamanhos de célula diferentes. E ela faz duas perguntas, né? O que é possível e o que é razoável. Tá? Então, quando a gente está discutindo o que é possível, a discussão geralmente vai em termos de a gente consegue implementar essa memória de uma forma que ela possa ser utilizada, né? E no caso específico dessa questão, isso tem a ver com a quantidade de células que a gente tem e quantos endereços, né, existem disponíveis para que a gente possa dar um endereço para cada célula. Isso aí é um pré-requisito para a memória poder funcionar. Se uma célula não tem endereço, essa célula não pode ser utilizada nunca em um programa, né? Porque toda vez que eu vou armazenar uma instrução, eu vou armazenar um dado em um local da memória, eu preciso fazer referência a esse local através de um endereço, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai ter que checar. E aí a primeira opção é, se eu utilizar 10 bits no campo de endereço para 1024 células, isso é possível? É possível. Por quê? Porque com 10 bits eu tenho 2 elevado a 10 endereços, né? 2 elevado a 10 são 1024 endereços. E aí eu vou estar numa situação ideal. Eu vou ter um endereço para dar para cada célula de memória, certo? Aí é possível a gente construir isso. O tamanho da célula é de 8 bits, né? Isso é possível? O tamanho da célula é uma coisa super arbitrária, tá? Você pode construir, pelo menos na teoria, células do tamanho que você bem quiser entender. A discussão vai ser se vai ser razoável ou não, porque a gente sabe que o tamanho da célula ele está no centro de um equilíbrio que existe entre quantidade de endereços necessários. Se eu tenho uma memória que as células são muito pequenas, eu vou ter muitas células, eu vou precisar de muitos endereços. E eu ter endereços com muitos bits é inconveniente por diversos motivos, tá? A gente discutiu isso em sala de aula. Por outro lado, se eu tiver células muito grandes, aí eu tenho a vantagem de precisar de menos endereços. Eu vou ter menos células numa memória de um dado tamanho. Mas, por outro lado, eu vou ter mais desperdício de memória todas as vezes que eu for armazenar nessa célula um valor que não vai bater com o tamanho dessa célula, tá? Então, uma célula de 8 bits hoje em dia é praticamente um padrão, né? Entre eu equilibrar, não ter tantos endereços, mas também não ter tanto desperdício de memória. Então, uma célula de 8 bits, né, é uma configuração aqui perfeitamente razoável. Então, essa opção A é plenamente possível, plenamente razoável, né? A opção B seria 10 bits no campo de endereço para 1024 células, sendo que agora a gente aumentou um pouquinho o tamanho da célula, é uma célula de 12 bits. Tá? Chegando pergunta aqui, o tamanho do campo do endereço pode ser maior que o tamanho da célula? Bom, aí a gente vai chegar lá, né? A gente poderia ter o campo do endereço, né, o tamanho do endereço maior do que o tamanho de uma célula, com o inconveniente de quando a gente for armazenar o endereço na memória, a gente vai precisar de mais células para armazenar o endereço, certo? Isso acontece hoje em dia, tá? Se a gente está em um sistema de 64 bits, os endereços têm 64 bits, 8 bytes, e a célula tem 8 bits, então tu precisa de 8 células para armazenar o endereço, né? Então, beleza, isso é um inconveniente de um ponto de vista que se o endereço coubesse na célula ia ser melhor ainda, mas não é impossível, tanto é que a gente faz, certo? Agora, nesse caso específico do item B, a gente tem que o tamanho da célula foi para 12 bits. Então, a gente tem uma discussão aqui do se é razoável ou não. Para uma computação de propósito geral, eu diria que não era razoável. Mas esse é o tipo de questão subjetiva, né? Se é ou não é razoável, que eu vou evitar colocar numa prova,
Porque, como eu falei para a turma de ontem, né, a última coisa que eu quero é estar em discussões filosóficas com vocês depois que eu entregar a correção da prova, né, dizendo, isso é razoável ou não é razoável, para a gente saber se a resposta de vocês foi certa ou errada. Tá? Vocês podem ter respostas certas, dizendo que é razoável e dizendo que não é razoável, desde que os argumentos fornecidos sejam coerentes, tá? Então, se vocês dizem, em um computador de propósito geral, por exemplo, trabalho muito com caractere, que são armazenados com 7, 8 bits, então a gente colocar um caractere por célula, a gente vai ter sempre essa sobra aí de 4, 5 bits por célula, isso é um desperdício de memória razoável, então a célula de 12 bits não seria razoável. Essa resposta está ok. Se você viajar e começar a dizer, não, mas a gente pode pensar em um computador de propósito específico que está o tempo todo trabalhando com números que são aproximadamente 12 bits. A gente trabalha pouco com caracteres da tabela ASCII, não trabalha muito com números pequenos. Então, nesse sentido, é razoável, porque a gente não vai ter uma quantidade considerável de desperdício de memória, com a vantagem de que uma célula maior provavelmente vai demandar menos bits de endereço e isso é benéfico em geral. Então, pode ser razoável nesse sentido. Em geral, por eu desconhecer muitos cenários que utilizem majoritariamente operações com números de 12 bits, eu tendo a classificar essa letra B como não razoável. Tá? O fugir desse padrão de 8 bits que a gente tem hoje para tamanhos de células. Ok? Aí a gente vai para a letra C, né? 9 bits no campo de endereço para 1024 células. Aí a coisa começou a ficar esquisita. Tá? Porque com 9 bits no campo de endereço, a gente tem 2 elevado a 9, que é 512 endereços. Para 1024 células, então eu vou ter outras 512 células que vão ficar sem endereço. E essas células servem para quê nesse caso? Se eu nunca vou poder fazer referência para elas. Então, isso aqui eu vou classificar como não é possível. Tá? Isso aqui, você pode até implementar isso? Pode, mas você está fazendo algo que está quebrado por definição. Células de memória que nunca vão ser utilizadas, então para que se quer colocar essas células na memória? Então, nesse sentido, isso aqui não é possível, muito menos razoável. Tá? Aí na letra D, o que a gente tem? A gente tem 11 bits no campo de endereço para 1024 células, né? Beleza, isso aqui eu vou classificar como possível, porque você tem mais endereços do que células. Então você tem 2048 endereços agora. Você pegou os primeiros 1024 endereços e atribuiu um endereço para cada célula. Maravilha. Mas sobraram 1024 endereços. Com qual propósito? Tá? Porque se a gente está falando de um chip de memória, então eu não estou esperando que esse chip se expanda, que aumente com o tempo. Né? Então isso aqui começa a ser uma coisa que não faz muito sentido. Né? Dependendo, poderíamos até classificar isso aí como uma impossibilidade, no sentido de que uma memória construída dessa forma, ela vai ter um funcionamento muito exótico para ser útil. Por outro lado, se a gente está falando de não é endereços do chip de memória, mas é o campo de endereço para um computador que utiliza módulos de memória que são expansíveis. Você pode dobrar a quantidade de memória nesse sistema. Beleza, aí é razoável, porque você tem endereços que estão reservados para uso futuro. A gente pode discutir nesse caminho. Agora, a célula de 10 bits... ela vai cair em menor grau, mas vai cair na discussão que a gente teve da célula de 12 bits. Estamos fugindo desse equilíbrio que encontramos hoje em dia da célula de 8 bits. Isso pode fazer com que a gente tenha uma maior propensão a desperdício de memória, a menos que estejamos falando de um sistema mais específico que lide majoritariamente com dados de 10 bits, né? Então, a menos que você não esteja nessa situação, aí você começa a estar em um campo da não razoabilidade. Beleza?
Aí avançando, a gente tem as letras E e F, que a gente começa a sair do campo da seriedade e para o campo da comédia, né? Então na letra E, o que a gente tem? 10 bits no campo de endereço. 1024 endereços para 10 células. Tá, eu tenho 10 células. Eu resolveria o endereçamento delas com 4 bits e ainda ia sobrar 6 endereços. Porque com 4 bits você tem 16 endereços. Então, que danado eu estou fazendo com 10 bits no campo de endereço para 10 células? Né? Aí, como se isso não bastasse, a célula tem 1024 bits. Olha a lapa da célula de Itu. Né? Então... eu não sei, eu não consigo imaginar uma situação em que uma célula de 1024 bits não iria resultar em uma quantidade colossal de desperdício de memória, tá? Então, isso aqui já começa a até ser possível no sentido de que, tá, eu posso construir isso, mas por que raios eu faria isso, né? E na letra F eu tenho 1024 bits no campo de endereço. Note que hoje em dia nos nossos computadores estamos utilizando 64 bits, né? Aqui a gente está em 1024 bits para as mesmas 10 células. Então eu não sei o que é que a pessoa está pensando aqui. E a célula de 10 bits, que beleza, que é o menor dos problemas, é a célula ter 10 bits, né? Mas ainda assim a gente de novo tá com um pezinho aí no caminho de desperdiçar memória. Então isso aqui é absolutamente irrazoável, por mais que pelo menos na teoria, né, isso aqui consiga ser construído e você vai sim conseguir acessar todas as células de memória, mas convenhamos, né? Beleza, gente, essa é a primeira questão. Posso seguir para a próxima aqui? Vamos lá, a gente tem um tempo reduzido, né? Porque agora é a segunda metade da aula, né? Então a gente tem que tentar terminar isso aqui até meio-dia. Então vamos embora. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade, tá? Para me perguntar aí por texto ou por voz. Essa segunda questão, o que acontece é: encontre a codificação de Hamming com paridade par para os dígitos decimais de 0 a 9. Então o que é que eu estou precisando que vocês façam, né? Usem a codificação de Hamming, o algoritmo de Hamming, para dizerem como é que ficariam os zeros e uns de números de 0 a 9. Bom, números de 0 a 9, são 10 números então. 10 números eu preciso de quantos bits para representar isso aí? São 4 bits. Tá? Com 3 bits de dados, eu teria os números de 0 a 7. Com 4 bits eu posso representar os números de 0 a 15, sendo que nesse caso específico dessa questão eu vou representar os números de 0 a 9, certo? Então, nesse caso, eu vou precisar de 4 bits de dados. Então, beleza, vamos começar a escrever aqui, né? Número 0, 1, 2, papapá, até 9, né? Eu não vou colocar tudo aqui, deixo alguma coisa para vocês, né, fazerem. E aí eu tenho 4 bits de dados. Sendo que, se eu vou seguir a codificação de Hamming, então eu preciso considerar quantos bits de redundância eu vou precisar adicionar e onde estarão esses bits de redundância. Uma forma fácil de fazer isso é eu considerar que, bom, as posições, né? Lembrando que em Hamming as posições são numeradas a partir de 1 da esquerda para a direita. Então, considerando isso, aí eu vou ter que os bits de redundância, os bits de paridade, eles serão alocados nas posições que são potências de 2. Então, se isso aqui é a posição 1, eu vou ter um bit de redundância aqui. Eu não posso botar dado, porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Isso é uma potência de 2. 2 elevado a 1 é igual a 2. Essa é a posição 2, que também vai ser um bit de redundância. Então, de novo, eu não posso colocar dado aqui. Aí a próxima posição de bit de redundância ou paridade, né, é 2 elevado a 2, que é a posição 4, que está aqui. Então, se eu marcar aqui as 3 posições que eu estou prevendo que eu vou colocar bits de paridade, então aqui eu só tenho espaço para 1 bit de dados, né? Aí, beleza, vamos arrumar isso aqui, eu vou botar mais espaço para 3 bits de dados, para aí sim, né? O próximo bit de redundância, se fosse necessário, seria a potência 2 elevado a 3, que é a posição 8. Sendo que aqui eu nunca vou precisar de uma posição 8, porque até a posição 7 eu consigo representar tudo o que eu preciso representar. Então, isso aqui vai ser o formato geral
para eu representar os números de 0 a 9, né? Considerando que eu preciso aqui de apenas 4 bits de dados, certo? Próximo passo. Bom, os bits de dados são os bits de dados, né? A questão já disse, é a representação de 0 a 9. Então, tu vai preencher isso aqui com a representação de 0 a 9, tá? Número 0, número 1, número 2, papapá, até o número 9. Feito. Tá aqui, dados. O problema maior são os bits de redundância, tá? Os bits de paridade, no caso de Hamming, que esses sempre vão precisar ser calculados em função dos bits de dados, considerando uma determinada regra. No caso de Hamming, a gente precisa recapitular que a regra é essa aqui, né? Cada bit de redundância vai verificar um subconjunto dos bits de dados. E a paridade nesse subconjunto, ela tem que ser par ou tem que ser ímpar, né? E aqui a questão, ela diz paridade par, né? Então, se a questão determina isso, obviamente a gente vai ter que respeitar isso. E aí o que é que a gente tem aqui, né? O bit 1, por exemplo, verifica que todas as posições que são números ímpares, né? Então, vamos voltar para cá. Esse aqui é o bit 1, que é o que eu estou tentando determinar. Bit 3 é 0, bit 5 é 0, bit 7 é 0. Espero que vocês estejam me acompanhando aqui, tá? E aí, como não apareceu nenhum 1 aqui, então eu vou ter que colocar um 0 para respeitar a paridade de par, tá? De números 1s, de bits 1. E aqui a gente já viu uma coisa logo de cara, não tem bit 1 em canto nenhum aqui. Então, se eu colocar um 1 em qualquer bit de redundância, eu vou fazer com que a paridade nesse grupo seja ímpar, porque o bit de redundância vai ser o único 1 que vai aparecer no grupo. Então, aqui é muito claro que eu posso botar 0 em todos os bits de redundância para respeitar uma paridade par. E isso aqui é como 0 seria armazenado na memória se estivéssemos utilizando estritamente o algoritmo de Hamming. Certo? Agora vamos pegar um caso mais interessante aqui, né? O bit 1. Então, no número 1, eu vou analisar aqui o bit 1. Que é o grupo que vamos dizer assim, contém todos os bits de posições ímpares. Então, o 1 é o que eu quero determinar. Posição 3, 0. Posição 5, 0. Posição 7, 1. Então, eu tenho 1 bit 1. E isso é um número ímpar de bits 1s. Então, para que esse número seja par, eu preciso fazer com que o bit 1 receba um 1. Aí vamos para o bit 2. Quais são os bits que o bit 2 controla? Tá aqui, ó. 2, 3, 6 e 7. No nosso caso aqui, que vamos até o 7, né? Então, beleza. Tive que botar um 1. Por quê? 2 e 3, certo? Aqui vai ter um 1. E depois 6 e 7. Aqui temos outro 1, então vai aparecer um 1 aqui. Eu vou precisar colocar mais um aqui para fechar paridade par. Bit 4, né? Aí eu vou ver na tabela aqui que o bit 4, ele controla, né? Ele contém os bits 4, 5, 6 e 7. E aí, nesse caso, eu só teria o 1 aqui do 7. Então tá aqui, ó, bit 4, 4, 5, 6 e 7. Nesse caso, qual é o valor do bit de redundância? 1, para fechar a paridade par. Certo? Então, como é que é o número 1 armazenado na memória no segundo algoritmo de Hamming? Seria dessa forma aqui. Certo? Tem alguma fórmula para encontrar a quantidade de bits de redundância? Né? Aí vocês estão colocando bits de dados, né? 2D mais 1. Na verdade, essa fórmula aqui, ela é uma fórmula para dizer quantos erros você conseguiria detectar, né? Onde D é a quantidade de erros, tá? Para poder... isso. Exato, para poder corrigir uma determinada quantidade de bits, tá? Por exemplo, e essa fórmula aí é para você, a partir do número de erros, saber qual é a distância de Hamming que o seu código deve ter para corrigir de erros, certo?
Eu desconheço uma fórmula para você saber quantos bits de redundância você precisa ter, tá? A partir de D bits de dados. Mas o método que eu recomendo que vocês utilizem saiam alocando os bits de redundância até que vocês não necessitem mais de bits de redundância, né? E aí vocês vão descobrir facilmente quantos bits vocês vão precisar, certo? Então não é um negócio muito complicado de ser descoberto. Então, provavelmente a gente pode derivar uma fórmula, pode, mas eu desconheço. Tem essa desigualdade aí, né? Mas essa desigualdade é para corrigir um erro. Ela se aplica, pronto. Essa desigualdade provavelmente se aplica, tá? Porque essa é uma desigualdade que é para você calcular quantos bits de redundância são necessários para se corrigir um erro, tá? Que é o objetivo do algoritmo de Hamming, corrigir um erro. Então, nesse sentido, sim, vocês estão corretos. Essa desigualdade se aplica para você encontrar o número de bits de redundância, tá? Mas para poucos bits de dados, honestamente, utilizar essa fórmula, para mim, é talvez o caminho mais difícil, tá? Mas enfim, aí vocês decidem, e aí continuando, né? Para o bit 2, então vamos calcular aqui, bit de redundância 1, né? Posições ímpares, né? 1, posição 3, posição 5, posição 7. Não apareceu nenhum bit 1 nessas posições ímpares. Então, qual vai ser o valor do bit de redundância? 0 para eu respeitar a paridade par. Bit 2, de novo, né? Preciso verificar 2, 3 e 6, 7. Então, 2, 3 está aqui. Aí eu coloquei 1 no bit de redundância, porque em 6 e 7 eu tenho 1 aqui também, né? E aí eu vou fechar com isso a paridade par, né? Com 2 bits 1s. E o bit 4, né? De novo, ele vai verificar aqui 4, 5, 6 e 7. Aí eu preciso botar 1 aqui também para que a paridade em 4, 5, 6 e 7 se mantenha par. Mesma coisa aqui no 9, né? Eu vou usar as mesmas regras e eu vou descobrir, né, que o bit de redundância 1 vai ser 0, o bit de redundância 2 vai ser 0 e o bit de redundância 4 vai ser 1, né, para eu respeitar as paridades pares em seus devidos grupos. Beleza, gente? Então, isso aqui é um exercício super simples para verificar se vocês conseguem determinar a codificação de qualquer valor, né, utilizando o algoritmo de Hamming, para permitir que depois seja possível se verificar se aconteceu um erro ou não, e caso tenha acontecido um erro, que esse erro consiga ser corrigido. Certo? Beleza. Aí vamos para a questão 3. Um disco possui 64 setores por trilha e uma velocidade de rotação de 7.200 rotações por minuto. Sabendo que cada setor é capaz de armazenar 4.096 bits de dados, qual a velocidade de transferência do disco ao longo de uma trilha? Então, como é que a gente calcula qual é a velocidade de transferência em uma trilha? Bom, uma forma... Assim, como é que a gente calcula a velocidade de transferência de um modo geral, né? Eu vou ter uma quantidade de bits e uma quantidade de tempo, geralmente, tá? Então, quantos bits eu li em uma determinada quantidade de tempo? Para chegar em alguma coisa como bytes por segundo, kilobytes por segundo, megabytes por segundo, normalmente é assim que a gente calcula a velocidade de transferência. Sendo que aqui a gente tem as características de um disco, então para eu saber um volume de dados e uma quantidade de tempo, né, para poder fazer essa conta, então eu preciso saber como um disco é organizado. Eu preciso lembrar que discos são organizados dessa forma aqui, tá? Aqui é uma figura que eu peguei, né, na internet. Então aí eu tenho uma trilha, certo? Que é um círculo concêntrico ao disco, dada uma determinada posição radial, né? Então, isso aqui em amarelo é uma trilha, né? Trilhas são divididas em setores. Aí ele colocou aqui uma regiãozinha, né, até exagerada aqui, que isso aqui seria um setor nessa trilha, certo? E um conjunto de trilhas, né, considerando vários discos, forma o que a gente chama de cilindro, tá? E aí aqui tem uma figura, né, de uma cabeça de leitura na superfície de material magnetizável e os bits aqui alinhados de uma determinada forma. Tá? Então, isso aqui resume a organização do disco, né? Isso aqui é o braço com as cabeças de leitura que estão posicionadas na superfície, né, de um lado e do outro,
de cada disco. Então, beleza. Como é que eu calculo aqui uma taxa de transferência? Bom, toda vez que o disco der uma volta, eu vou ler uma trilha por completo, certo? Então, se eu souber quantos bits existem, ou bytes existem em uma trilha, e quantas voltas são dadas em 1 segundo, aí eu consigo dizer quantos bytes vão ser lidos em 1 segundo. Então, como é que vai ficar aqui as minhas contas, tá? Bom, primeiro, se eu estou falando de segundos, né, e eu não vou querer dar um valor do tipo a taxa de transferência é em bytes por minuto, eu poderia até fazer isso, mas isso é altamente incomum no mundo da computação. A essa altura vocês já sabem disso. Então, vamos transformar 7.200 rotações por minuto em rotações por segundo, né? Eu consigo fazer isso dividindo simplesmente RPM por 60 e aí eu vou ter 120 rotações por segundo, tá? Beleza, então eu sei que eu dou 120 voltas em 1 segundo. Eu consigo ler uma trilha 120 vezes em 1 segundo. Quantos bytes tem em uma trilha? Aí a gente pode calcular isso aqui também, né? O tamanho da trilha é a quantidade de setores multiplicada pelo tamanho de cada setor, certo? Então a trilha é dividida em setores. Então quantos setores são? E quantos bits por setor? Isso a questão dá, tá? São 64 setores. Cada setor tem 4.096 bits. Então, beleza. Eu vou ter 4.096 bits em um setor multiplicado por 64 setores. Isso me dá um total de 262.144 bits por trilha. Bits é uma unidade de armazenamento um pouco inconveniente da gente trabalhar, né? Normalmente a gente trabalha com bytes. Então, eu posso simplesmente dividir essa quantidade de bits por 8. E aí eu vou ter que são os 32.768 bytes, B maiúsculo, por trilha. Certo? Então agora eu sei quanto tem uma trilha. Bom, se eu estou em uma velocidade de 120 rotações por segundo, então eu vou ler 32.768 bytes 120 vezes, em 1 segundo. E com isso eu consigo chegar a uma taxa. É uma das formas de eu chegar nessa taxa. Vocês podem usar outros caminhos que vão chegar no mesmo resultado. A velocidade da trilha seria 32.768 multiplicado por 120, que dá 3.932.160 bytes por segundo. Tá? Eu posso dividir isso por 2 elevado a 10, que é 1024, eu chegaria a um valor em kilobytes. Se eu dividir isso por 1024 de novo, que é 2 elevado a 10 mais uma vez, aí eu vou chegar em 3,75 megabytes por segundo. Tá? Sendo essa, então, a velocidade de transferência da trilha. Certo? Tranquilo? Dúvidas com relação a essa questão? Tudo certo? Tranquilo? Se eu der o resultado correto em bits por minuto, mas a questão não especificou unidade de medida, continua correto, correto? Certo, tá? O que significa que na prova, dificilmente não especificarei uma unidade. Até porque eu não quero ter um gabarito com as respostas com todas as unidades possíveis. Então na prova normalmente eu especifico uma unidade. E isso vira uma fonte de erro por desatenção. Porque se eu pedir em bytes por segundo e você me deu em bits por segundo, aí beleza, não vou cortar a questão toda, mas eu vou decrementar um pouco a sua nota dessa questão, porque você não se atentou à unidade. Tá? E outra coisa que é importante vocês estarem atentos, isso é extremamente característico de cursos de exatas. Números sem unidades só são aceitáveis quando você está falando de um número adimensional. Tá? Fora isso, você tem que dizer sempre uma unidade. Tá? É o que? Byte, segundo, kilobyte por segundo, né? Laranja, banana, é o que? Então, sempre especifica unidade. Beleza? Então tá bom, vou continuar aqui porque temos 15 minutos e mais da metade da lista, vamos embora. O modo de endereço de disco usa 24 bits para endereçar um setor. Qual é o maior disco que pode ser tratado por meio desse esquema de endereçamento? Como é que eu calculo qual é o maior tamanho de um disco possível, dado um esquema de endereçamento?
Bom, eu preciso lembrar que em discos eu dou um endereço para cada setor. Então a quantidade de endereços determina a quantidade de setores. Qual é o tamanho máximo do disco? Bom, tamanho máximo é o número de setores multiplicado pelo tamanho do setor. Eu tenho como descobrir o número de setores? Tenho. São 2 elevado a 24 setores, porque são 24 bits de endereço. Então eu vou ter 2 elevado a 24 endereços diferentes. Eu vou dar um endereço para cada setor. Eu posso ter até 2 elevado a 24 setores. Beleza, qual é o tamanho máximo do disco? Aí depende do tamanho do setor. Eu sei quantos setores eu tenho. A questão disse o tamanho do setor? Não. Então, nesse caso, minha resposta, né, o número de setores, como eu falei, né, 2 elevado a bits por setor, que é 2 elevado a 24. Mas aí a minha resposta, o tamanho máximo do disco, vai ter que ser genérica. Porque como eu não sei qual é o tamanho do setor, então qual é o tamanho máximo do disco? 2 elevado a 24 multiplicado pelo tamanho do setor. Respondido. Certo? Poderíamos usar a calculadora na prova? Sim. Agora aviso. Nesse caso, levem só uma calculadora que seja uma calculadora simples. Tá? As calculadoras às vezes caminham para... Eu vou levar o meu notebook na prova, porque a calculadora executa programas genéricos, tá? Escrito em Python, por exemplo. Então, não. As coisas não podem ser tão smart assim na prova, tá? Se você não quiser levar uma calculadora e você quiser deixar a conta armada, tá? Eu aceito a resposta ainda, desde que a conta esteja corretamente armada, não seja uma conta trivial de ser feita manualmente e você não esqueça de botar a unidade que vai ser referente o resultado daquela conta, tá? Professor, respondi 16.777.216 multiplicado por 2 elevado a 24 setores. Tá, mas aí você está assumindo... não, ok. Não, tá, agora que eu entendi. Você colocou que é 16.777.216, que é 2 elevado a 24. Tá, mas isso é a quantidade de setores. Aí você está assumindo que todo setor tem 1 byte. E aí está faltando a unidade, né? O tamanho do disco seria o quê? 16.777.216 bytes? Aí você assumiu que cada setor tem 1 byte. Isso não é realista, né? Você não pode assumir que a quantidade de bytes do setor é a mesma quantidade da questão anterior. Então você vai ter que ser genérico. Você vai ter que dizer que é isso aí multiplicado por seja lá qual for o tamanho do setor. Tá? A questão não especifica a unidade também. Poderia dar o tamanho do disco em setores apenas. Aqui pode e deve, né? Seriam tantos setores, né? Na verdade, pode e deve não. Você pode também dar isso aqui em termos de unidade de armazenamento, mas seria número de setores multiplicado pelo tamanho do setor da unidade de armazenamento desejada. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, tá? Ok? Respondido, Guilherme? Assim, poderia utilizar 512 bytes. Poderia, se a questão tivesse informado que esse é o tamanho do setor, tá? Se a questão não disse, você não pode inferir o tamanho do setor do absoluto nada, né? Qualquer chute seu seria apenas isso, um chute. Ok? Beleza. Vamos avançar. Questão 5. A velocidade de transferência de dados entre o processador e a memória ligada a ele é ordens de magnitude maior que a velocidade de transferência entre o processador e os dispositivos de entrada e saída. Explique como essa diferença de velocidade pode causar ineficiência e como a ineficiência pode ser evitada. Eu vou tentar aqui ser bem objetivo, né, nessa resposta. A ineficiência que a questão fala vem do fato de que se o processador ficar parado enquanto a transferência entre uma unidade de um dispositivo de entrada e saída lento acontece, o processador vai ficar parado muito mais tempo do que ele fica quando ele está guardando uma operação que está lendo e escrevendo dados da memória RAM, que é muito mais rápida, tá? E um processador parado, né, muito tempo, ao invés de o processador estar executando instruções, né, nesse intervalo de tempo, é aí onde você tem ineficiência,
O que você tem é que o processador poderia ter executado, vamos lá, 500 instruções, supondo, né, envolvendo transferências com a memória RAM, que é mais rápido do que o dispositivo de entrada e saída, né? Mas ele deixou de fazer isso para executar talvez uma instrução, porque ele estava aguardando a operação de entrada e saída ser concluída. Isso é altamente ineficiente, certo? Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com a técnica de acesso direto à memória, DMA, Direct Memory Access. Mas aí eu não estou esperando que vocês simplesmente digam DMA e minha missão aqui está cumprida e eu vou embora, né? Entrega a prova e vamos ser felizes. Não, calma, explica. A questão aqui pede como a ineficiência pode ser evitada. Então não joga 3 letrinhas na tua resposta e vai embora, não. Tá? Assume que a pessoa não sabe o que é DMA e explica aí pelo menos o básico, tá? Que é uma técnica onde o dispositivo de entrada e saída é autorizado a escrever diretamente na memória sem intervenção do processador. O dispositivo de entrada e saída vai receber uma faixa de endereços nos quais, né, nas células desses endereços, o dispositivo vai poder gravar ou ler diretamente. E com isso o processador vai ser liberado para executar instruções enquanto a operação de entrada e saída está sendo realizada. E aí o processador não vai saber quando a operação de entrada e saída for concluída, a menos que o dispositivo de entrada e saída gere uma interrupção ao final da transferência, né, comunicando o processador de que a transferência foi concluída, né? E aí uma rotina de tratamento de interrupção vai ser executada automaticamente para que o processador tome ciência, né? Ok, se um processo, um programa estava bloqueado, estava sem ter suas instruções sendo executadas porque estava aguardando o término de uma operação de entrada e saída, agora esse programa vai poder voltar a ser executado porque a operação foi concluída. Certo? Eu terminei falando muito, é porque eu preciso ser didático aqui na resposta, mas eu tenho certeza que vocês conseguem resumir isso, serem objetivos e ainda assim responderem satisfatoriamente a questão com bem menos palavras. Beleza? Se tiverem dúvidas, perguntem, porque eu estou olhando nervoso para o relógio aqui. 7 minutos, preciso ir embora. Questão 6. Um fabricante de terminais anuncia que seu terminal colorido mapeado a bit, né? Então não é um terminal de caracteres, né, que só exibe caracteres ali de uma tabela ASCII, por exemplo, mas ele é mapeado a bit, ele pode exibir 2 elevado a 24 cores diferentes. Acontece que esse fabricante, né, também anuncia que o hardware usa somente 1 byte para cada pixel, o que realmente é estranho, porque para 2 elevado a 24 cores a gente espera que sejam 3 bytes por pixel, que aí são 24 bits, né? E aí a questão pergunta como isso é possível. E se vocês assistiram a videoaula, vocês viram que eu falei sobre a técnica de paleta de cores, certo? Em que a gente pode usar a seguinte estratégia. Ao invés de eu dizer para cada ponto na tela, para cada pixel, eu informar 3 bytes referentes às 3 cores que compõem um pixel, né? R, G e B, Red, Green and Blue, vermelho, verde e azul, eu vou informar só 1 byte por pixel. Então, na minha memória, quando tiver uma representação da imagem que vai ser exibida na tela, eu só tenho 1 byte por pixel. Sendo que esse byte não diz as cores RGB diretamente. Ele faz isso por intermédio, por meio de uma tabela, por uma estrutura de dados que também deve estar presente na descrição da imagem na memória. E essa tabela recebe o nome de paleta de cores. Onde você está usando 1 byte aqui, segundo a questão. Beleza, então vai ser uma tabela com 256 linhas. Porque são 256 o número de coisas que eu consigo representar com 8 bits, que é 1 byte, 2 elevado a 8. Sendo que essa tabela tem que ter 3 colunas, certo? Para essas linhas, que são o 1 byte para R, 1 byte para G e 1 byte para B, né? Ou seja, 3 bytes representando qual é a cor. Então notem que as linhas dessa tabela são índices para cores.
que podem ser qualquer uma das duas elevado a 24 cores possíveis, mas são cores pré-definidas para aquela imagem ou para aquele vídeo que está sendo exibido na tela em um dado momento, tá? E a imagem, o vídeo, só vai poder utilizar 256 cores por vez, dado que ele está usando 1 byte para representar um ponto na tela, certo? E aí, o monitor, na hora de exibir, toda vez que ele vê, vai precisar de a cor de um ponto na tela, ele vê qual é o valor daquele byte, daquele pixel, vai na tabela, pega os 3 bytes referentes à cor e acende aquele ponto na tela de acordo com a cor desejada, certo? Então, vocês precisam fazer um resumo disso que eu acabei de falar, né, para dizer de forma não tão objetiva quanto simplesmente dizer, através da técnica paleta de cores, e ir embora. De novo, eu vou esperar em uma questão semelhante a essa, que vocês expliquem o que é a técnica de paleta de cores, pelo menos de forma resumida, tá? E aí a explicação é basicamente essa aí. Se vocês precisarem de uma explicação mais detalhada, aí de novo, por favor, vejam a videoaula, certo? E de novo, se tiverem dúvidas, perguntem aqui no chat. E por fim, a questão 7, tá? Essa é a questão mais difícil da lista de exercícios, porque precisa que vocês estejam atentos e atentas a uma quantidade de coisas que foram ditas de forma muito sucinta, né? Muito discreta aqui na questão. Considere um texto ASCII com paridade par, sendo transmitido assincronamente a velocidade de 2.880 caracteres por segundo. Inclusive eu estou vendo aqui que eu cometi um erro nessa questão. Eu vou ter que editar esse slide aqui on the fly. Como eu percebi que eu cometi um erro, porque a questão é tão nó cego que até eu... Deixa eu mostrar qual foi o erro que eu cometi. Isso vai ser didático, certo? Como é que é eu respondendo a lista de exercícios com pressa? Até eu vou errar, se eu não prestar atenção o suficiente, tá? Vamos lá, qual é o raciocínio aqui? Considere um texto ASCII com paridade par sendo transmitido assincronamente a velocidade de 2.800 caracteres por segundo, usando um modem de 28.800 bits por segundo. Nessa situação, pergunta-se qual a porcentagem dos bits recebidos que efetivamente carregam informação. Então, o que você precisa entender, se quer a pergunta fazer sentido, é que, primeiro, em uma transferência assíncrona, tá? Você não tem um relógio para te dispensar da necessidade de você ter bits de sinalização para que a comunicação aconteça, né? Coisas do tipo, comece a transmitir agora, pare de transmitir, aumente a velocidade de transmissão. Por exemplo, isso aí são exemplos de sinalizações de controle, né? São bits que precisam ser enviados de um ponto para o outro para que a transferência possa acontecer de forma ordeira, né? E você tem duas opções. Na transferência síncrona, você tem um relógio comum, que é utilizado tanto pelo transmissor quanto pelo receptor. E aí todos os bits que são transferidos são bits de dados. E a sincronização entre transmissor e receptor é toda feita com base no relógio. Agora, no caso de uma transferência síncrona, não. Você vai ter que ter a transferência de bits de dados e você também vai ter que ter a transferência de bits de controle. Tá? E nesse caso, aí a pergunta faz sentido. Qual é a porcentagem dos bits recebidos que efetivamente carregam informação? Ou seja, são bits de dados. São os caracteres ASCII que você está querendo transferir aqui, certo? E aí, como é que você calcula essa taxa de dados úteis, né? O que é essa taxa de dados, né? Bom, ele diz aqui que são 2.880 caracteres que você consegue transferir por segundo. Então, são 2.880 multiplicado por, seja lá qual o tamanho do caractere. Qual o tamanho do caractere ASCII? Aí vocês podem dar uma olhada na tabela ASCII. Quantos elementos tem aqui nessa tabela? 128 elementos. Então, qual é o tamanho de um caractere em uma tabela ASCII? 7 bits. 7 bits são suficientes para representar a tabela ASCII. Aí qual foi o erro que eu cometi? Eu calculei aqui como sendo 7 bits. Certo? Porque a questão diz muito discretamente que
Considere um texto ASCII com paridade par. Isso aí é um detalhezinho que até eu caí. Porque se você tem um bit de paridade, então você vai ter os 7 bits do ASCII mais o bit de paridade, fechando 8 bits por caractere, certo? Então, antes que eu termine de avacalhar a questão toda, deixa eu cancelar aqui a transmissão do slide, tá? Aí eu vou aqui discretamente editar o meu slide, tá? Tenho que abrir aqui minha calculadora, certo? Recalcular a conta. Aí aqui vão ser 20.000 e 40 e aqui 20. Opa, só um segundinho. Isso aqui é 23.040. E pronto. Agora eu vou voltar a transferir os slides. Pronto, vocês não viram nada, né? Tudo estava correto desde o início. Então, qual é a taxa de dados úteis que eu tenho nessa transferência, né? 23.040 bits por segundo, que é 2.880 caracteres por segundo, sendo que cada caractere tem 8 bits, certo? Então, que são 7 bits de dados, mais um bitzinho de paridade que a questão menciona aqui com quem não quer nada, certo? E aí, qual é a porcentagem de dados úteis que efetivamente carregam informação, que efetivamente carregam caracteres ASCII, que eu tenho nessa transferência a 28.800 bits por segundo? Bom, aí é uma questão de dividir esse 23.040 bits por segundo por 28.800 bits por segundo, e aí sim eu vou ter um número adimensional que é 0,8. Isso aqui é 80%. Se eu não errei a conta, deixa eu só checar isso aqui de novo. É 80%, certo? Isso aí. Beleza? E aí 80% é a resposta dessa questão. Tranquilo, gente? Alguma dúvida final? Já posso botar a musiquinha aqui do almoço? De boas? Tranquilo? Sem dúvidas? Vocês ainda estão aqui? Deixa eu ver. Então, ainda tem espectadores. Vocês estão tímidos e tímidas. Beleza, sem dúvida. Então tá bom. Então, gente, recapitulando, certo? Próxima aula eu vou começar Assembly. Quinta-feira, presencialmente. Assumindo que o transformador não vai explodir de novo, não é possível, tá? Volta rapidinho só para tirar um... Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, relaxa, tá? Nem precisa, vocês podem rever esse vídeo aí depois, certo? A prova fugirá muito do assunto dessa lista. A prova não foge do assunto da lista. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu da primeira prova, né? Que está no universo do assunto da lista, né? O universo é tudo que a gente conversou nas aulas sobre memória, barramentos e dispositivos de entrada e saída. Agora, o nível de dificuldade das questões da prova estão ligeiramente acima das questões da lista. Então, conseguir fazer a lista é um excelente primeiro passo, mas é bom dar uma reforçadinha no estudo para garantir que vocês vão conseguir responder as coisas com precisão, sem maiores problemas. Isso, dos assuntos da lista. Pronto, aí sim. Aí eu não consigo dizer, honestamente. Eu nem elaborei a prova ainda, cara. Então, eu não sei o quanto vai coincidir com os assuntos tratados da lista, mas a lista é um excelente ponto de partida, mas não estudem só pela lista. Estudem o conteúdo inteiro que foi visto. Pode ser cobrado na prova um conteúdo que a gente viu em sala de aula, mas não caiu na lista. Beleza? Pronto. Então tá bom. Gente, então era isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom almoço, bons estudos e até quinta-feira e nossa prova terça-feira da próxima semana. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.